Graça e paz, irmãos. Estamos para iniciar nosso culto de oração nessa noite. Quero te convidar aí para estar com a gente nesse período gostoso aí que nós vamos estar orando a Deus, falando com o Senhor acima de todas as coisas. Amém? A gente vai já fazer um período de oração agora, que ainda falta 2 minutinhos para as 8 horas. Então, para iniciar, nós já vamos orar. Amém? Vamos estar em oração já. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo. Sou grato pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor já abençoou, o Senhor cuidou, o Senhor com certeza nos deu a oportunidade de um dia espetacular e ver as tuas maravilhas em cada detalhe. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está conosco, estará ou assistirá depois. Eu creio que o Senhor tem grandes planos para todos nós e por isso que nesse período nós clamamos a Ti, oramos a Ti, Senhor, declaramos a nossa pequenez, declaramos que sem Ti nós não somos nada, declaramos que nós necessitamos do Senhor. E também entendemos que com o Senhor somos tudo, temos tudo, nada nos falta, nada. Diante disso, Senhor, eu coloco minha vida, minha família, a vida dos meus irmãos, a vida da igreja, que é tua igreja, Pai. O Senhor continue cuidando como o Senhor sempre faz. O Senhor ouve as nossas orações e responde, e nós somos gratos por isso, Pai. Te adoramos, te bendizemos, oh Deus, somos totalmente gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, que cuida, que transforma nossas vidas, um Deus que continua fazendo milagres, um Deus que continua restaurando, um Deus que continua suprindo tudo na nossa vida. E eu coloco diante do Senhor esse momento que nós vamos ter contigo, Pai. Nós temos, Senhor, grandes sonhos, desejos, mas sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo e todos, Pai. Oramos, Senhor, então, para que esse momento seja o teu momento de falar conosco, de ministrar a nós, Senhor, de falar com cada um dos irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquieta o coração de cada um, Pai. Faz com que cada um volte-se a Ti, Pai, totalmente, nesse momento. Esteja com o Senhor, esteja ali ouvindo a Tua voz, esteja ali se propondo as mudanças que o Senhor está revelando a nós, as transformações que o Senhor está revelando que nós precisamos. Oramos, Senhor, pelas igrejas da cidade de Jundiaí e região, todas as igrejas, nossos amigos, aqueles que nós não temos tanto contatos, colocamos diante de Ti, Pai. Oramos, Senhor, pelo nosso prefeito, Senhor, pelos vereadores, Pai. Oramos também por todo esse processo que inicia, Senhor, para a escolha, Pai, de novo prefeito, novos vereadores, que o Senhor faça a Tua vontade, Pai. Nós cremos que o Senhor direciona, Senhor, verdadeiramente aqueles que o Senhor deseja. E estamos aqui, Senhor, sempre com os ouvidos atentos para saber exatamente o que o Senhor quer diante de todo esse processo, Pai. Coloco diante de Ti também a vida dos enfermos, Senhor, nessa noite.
aqueles que estão passando por algum momento de enfermidade. Eu creio que o Senhor continua curando, o Senhor continua fazendo milagres. Por isso que eu coloco a vida da Patrícia novamente diante do Senhor. Eu sei que o Senhor pode curá-la, o Senhor pode transformá-la. E eu creio nisso, Pai, e oro diante da Tua palavra, Senhor. Sempre estarei crendo que o Senhor continua fazendo os milagres, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor é soberano. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, se alguém ainda do nosso meio que eu não saiba, Senhor, que está doente, que está precisando, Senhor, que o Senhor intervenha na saúde, que nessa noite mesmo o Senhor faça isso, Senhor, coloque a Tua mão poderosa sobre essa pessoa, Pai, nessa noite mesmo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode nos tocar, nos curar, nos transformar quando o Senhor desejar, Pai. E eu quero, Senhor, eu desejo, e oro também que meus irmãos permitam, que eu também permita, que a ação do Espírito Santo transforme as nossas vidas, Pai. Por isso que eu te louvo e te agradeço esse momento, Pai. Que verdadeiramente, Senhor, esse tempo que nós temos aqui juntos, nós possamos sentir a Tua presença real em nosso meio, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a Ti esse tempo, Pai. E peço ao Senhor que o Senhor leve cativo nossa mente a Ti, Pai. Para que nada venha roubar o que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor tem muitas coisas para nós. E eu quero, Senhor, compartilhar com meus irmãos de todas elas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Graça e paz. Que bom que os irmãos estão chegando. Se você tiver algum pedido de oração, como a pastora Elaine já até colocou lá no grupo, um pedido de oração, que ela convidou uma pessoa para estar no culto no domingo, a Ivete. Nós vamos estar orando novamente pela Ivete, e orando por todos os irmãos que estão necessitados. Paz a todos que chegaram aí, estou observando, o Cisão, a Maísa, a Edna, que estão conosco, muito obrigado, Deus abençoe. Nosso texto para meditação nessa noite está no Evangelho de Lucas. Paz, irmã. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7 e no versículo 11 a 16. Amém? Capítulo 7, versículo 11 a 16. Aleluia. Glória a Deus. É um texto conhecido dos irmãos e é um texto que acontece algumas coisas muito interessantes e que chama a nossa atenção, E é muito gostoso quando o Espírito Santo toca em nós e nos chama a atenção para o que Ele tem para nós nessa noite. Então gostaria de ler com você pausadamente para você também entender, Olha aí, a Maísa já colocou para a gente. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Então, a cidade que Jesus estava indo se chama Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Amém? É interessante que deixar na sua atenção, muitas pessoas ao comentar esse texto falam a viúva de Naim. Fica parecendo que é viúva de alguém que chama Naim, Na verdade, essa viúva é da cidade de Naim. Amém? Então isso é muito bom para nós
Tem muita coisa que não tem na Bíblia que os irmãos acabam comentando e falando, né? E a gente está vendo aí que Jesus está indo para essa cidade, né? No 12, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Então saiu o enterro de uma viúva. Essa viúva é dessa cidade, de Naim. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Então uma grande multidão também estava com ela. Olha que interessante. O Senhor Jesus está indo para uma cidade com uma grande multidão. E ele chega e encontra nessa cidade, ao se aproximar dessa cidade, um cortejo de sepultamento. Então, e ali também tem uma grande multidão acompanhando esse sepultamento. Na verdade, eles estão saindo da cidade e perto dessa cidade as sepulturas eram nas rochas. Então, eles estão fazendo um cortejo, estão indo para sepultar esse filho da viúva. Amém? Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Uma viúva naquele tempo era muito difícil para sobreviver. Ela dependia dos seus parentes mais velhos, homens, para sobreviver. E aqui está dizendo que o Senhor Jesus, ao encontrá-la, fala para ela: não chore. Então imagina, a vida já é difícil para essa viúva. E de repente o Senhor fala para ela: não chore. Que interessante, né? Imagina só que a grande multidão que acompanhava essa viúva provavelmente não conhecia Jesus, né? E aí Jesus chega e fala na frente de todo mundo: não chores. Você consegue entrar no texto para realmente entender o que o Senhor quer nos falar nessa noite? E ele continua no 14. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Então o Senhor Jesus se aproxima e toca no caixão. Tem algumas traduções que falam esquife, né? Mas é a mesma coisa, é a palavra para uma maca que está levando o corpo ou o próprio caixão. Então, Jesus toca no caixão, segundo a Bíblia aqui na minha tradução, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. Então Jesus dá uma ordem para aquele jovem, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber, ou mesmo sem as pessoas saberem, né? Porque Jesus sabia. Jesus nunca teve plano B. Jesus é sempre o plano A. Então, com certeza, ele sabia com quem ele ia encontrar ali, naquele momento. No 15, então, o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Você imagina a cena? Jesus toca, o jovem levanta, ele dá ordem, né? O jovem levanta e começa a conversar com Jesus. Talvez, não sei se passa pela sua cabeça, mas passou pela minha. O que será que ele estava conversando com Jesus? Fiquei pensando nisso, né? O que será que ele estava conversando com Jesus? Interessante. E ele continua no 16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, e diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo.
Então, outra informação interessante, todos ficaram ali com temor, né? Aquela ressurreição daquele defunto, naquele cortejo fúnebre, trouxe aquele temor, né? Ainda que fosse algo muito maravilhoso, você imagina a cena, algo maravilhoso, algo espetacular, eles poderiam estar cheios de alegria, né? Olha, ressuscitou. Mas de repente eles tiveram o quê? Temor, muito temor, né? E aí, quando eles dão a declaração, essa declaração que Deus, né, tá até entre aspas aqui na minha tradução, né, NPI, Deus interveio em favor do seu povo, porque eles lembraram que durante muitos anos não havia testemunho profético em Israel. Então, esse milagre que aconteceu fez com que o povo cresce ali que Jesus, acima de tudo, era um profeta. Um profeta, né? Então, imagine toda essa cena acontecendo. Então, Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 16, nós nos deparamos com grandes maravilhas que o Senhor fez ali nesse cortejo fúnebre. Amém? Paz, Chicão, que bom que você veio. Nesse cortejo, então, talvez, eu não sei você, eu nunca presenciei um milagre assim. Mas eu creio que Deus continua fazendo milagres. Eu creio que Deus pode ressuscitar pessoas ainda. Eu creio que Deus pode curar. Eu creio que Deus pode transformar. E você que está aqui essa noite, eu te convido a crer também em tudo isso. Não deixar de crer no Senhor. Por conta de muitas coisas que estão acontecendo, algumas pessoas acreditam que Deus parou no tempo. Isso não é verdade. Deus não parou. Deus continua sendo Deus, continua querendo nos tocar. Então, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus se compadeceu daquela viúva. Então, Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 16, vai falar dessa viúva. Uma viúva naquela época, ela tinha muita dificuldade para sobreviver. E então ali o próprio Deus encarnado, o Jesus Cristo, se compadece dessa viúva. Imagine, ela era uma viúva e seu único filho tinha morrido. Então o Senhor, a palavra diz que ele se compadeceu. O Senhor continua da mesma maneira do que naquele tempo. Ele se compadece de você. Ele se compadece da minha vida. Ele se compadece de nós. Ele tem empatia por aquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes, alguns de nós acreditam que nós estamos passando tantas essas coisas e Deus não tem mais empatia conosco. Deus não está mais olhando para nós. Isso não é verdade. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse nessa noite é que Deus continua se compadecendo de nós, tendo empatia pelo nosso problema, pela nossa situação. Ele quer nos curar. Se eu estou doente, Ele quer me curar. Se eu estou doente da alma, Ele quer me curar. Se eu estou em pecado, Ele quer me curar. Então Ele continua desejando muito isso. Se compadecer é algo que Ele continua, não parou. O nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo, continua sendo Deus. Mesmo quando a gente não compreende porque algumas coisas não acontecem. Ou porque algumas coisas acontecem com um e não acontecem com outros. Então Deus, nessa noite, está falando para você que Ele continua se compadecendo da sua vida. E se compadecer é algo maravilhoso, significa se colocar no lugar do outro. Entre outras coisas. Então é como se o próprio Jesus se colocasse no lugar daquela viúva. Então hoje o próprio Jesus pode se colocar no seu lugar.
naquilo que você está passando, por aquilo que você está passando. Outra coisa interessante nesse texto, que no cortejo fúnebre, a multidão que vinha com Jesus encontra com a multidão do cortejo fúnebre. Imagine que muitas pessoas estão ali observando. Hoje, por exemplo, em Jundiaí, quando você vai no velório central, na hora que sai do velório que vai para o cemitério, faz um cortejo e muitas pessoas ficam observando, até quem não é parente. Imagine essa situação. E de repente, o Senhor Jesus primeiro fala para a viúva, chega para a viúva e fala para ela, ó, não chore. Você imagina a situação? O Senhor Jesus está dando uma ordem, não chore. Então você imagina aquela situação toda. Ela deveria estar em prantos. Como será que a multidão recebeu isso? Eu creio que a multidão ficou todo mundo espantado. Todo mundo poderia até criticar o próprio Jesus. Hoje, quando o Senhor se compadece, quando eu digo que Ele se compadece com você, quando eu digo que você, eu, nós não podemos ficar só lamentando a nossa vida, muitas pessoas podem até se chocarem quando você, mesmo passando momentos difíceis, você continua crendo no Senhor. É a mesma situação, quando Ele dá a ordem não chore, a ordem dele ecoa ali na multidão. Aqueles que acompanhavam Jesus já tinham visto milagres, mas aqueles que acompanhavam o defunto não tinham visto milagres. E aí isso acontece na nossa vida. Muitas pessoas que estão próximas de nós já viram muitos milagres que aconteceram na nossa vida. E muitas pessoas que estão distantes de nós não compreendem, porque nós continuamos acreditando num Deus maravilhoso, que faz, que transforma, que cuida, que não nos abandona. Amém? Deus nunca nos abandona. Por isso que ele chega para a viúva e diz, não chore. Porque na mesma hora que ele dá a ordem, não chore, ele toca no caixão. Então, a mesma maneira que o Senhor fala para você, não desanima, não duvida da minha palavra, não duvida do que eu posso fazer, não duvida do que eu vou fazer, Ele também te toca, se você permitir. Da mesma maneira que Ele fala, Ele também te toca. E o toque de Jesus é um toque especial, é um toque que traz a paz. Então, do mesmo jeito que a ordem é dada, não chore, ele toca no caixão. Todos que o acompanhavam sabiam que ia acontecer alguma coisa diferente, mas os outros talvez até criticaram Jesus. Como que aquele cara fala para a viúva, não chore? E às vezes até você é criticado por passar momentos difíceis e continuar crendo no Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero te convidar a entender que você deve continuar crendo no sobrenatural. Porque enquanto você continua crendo, os milagres vão acontecendo. Enquanto você continua crendo, os milagres vão surgindo no meio da sua vida, na sua família, no seu trabalho, em todo o tempo. E acontece algo maravilhoso, que é as notícias que se espalharam depois daquele dia. Que notícias foram essas? Quando eles viram o milagre, eles disseram, é o profeta. Eles falaram, olha, o Senhor olhou, Deus novamente olhou para nós. Então, quer dizer, as notícias maravilhosas, as notícias boas se espalharam. Provavelmente muita gente foi alcançada, muita gente voltou a crer em Deus. Então, nessa noite, o Senhor está falando com você.
O seu testemunho, o meu testemunho, traz para a multidão um exemplo de fé, um exemplo de continuar crendo. E aí toda a multidão vai entender as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu desanimo, quando eu paro, quando eu abro mão do Evangelho, a multidão também vê. E aí ela não quer mais esse Deus. Amém? Se você está entendendo, coloca um amém, hein? Deus está falando com você, continua crendo. Continua dando as boas notícias, continua testemunhando. Como domingo Deus falou conosco, a palavra chegou até nós, não, o Evangelho, aliás, chegou até nós não só por palavras, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo que continua fazendo os milagres. Que é esse Espírito Santo que habita em você, que faz com que você creia. Esse Espírito Santo que habita em você te motiva. Aí o seu testemunho faz com que o povo comece a crer em Jesus. O seu testemunho faz com que as pessoas abandonem tudo que desagrada a Deus. Você imagina então a cena, o menino levanta no caixão e começa a conversar com Jesus. A multidão só tem como clamar por gratidão. Por isso que eles falam, Deus continua vendo, Deus continua nos vendo, Deus continua mandando, Deus continua mandando o recurso, Deus continua fazendo milagre. E nessa noite então eu quero te convidar a que o seu testemunho seja um testemunho das boas notícias. Que as pessoas olhem para você e que entendam que Deus continua se compadecendo. Que as pessoas olhem para você e entendam que Deus dá ordem, não chore. Quer dizer, não murmure, não reclame. Tira essas palavras da sua boca. É uma ordem de Jesus. Por quê? Porque Jesus continua tocando. Da mesma maneira que ele fala para você não murmurar, ele te toca. E ao toque de Jesus o milagre acontece. Deus continua fazendo, queridos. E nessa noite eu gostaria de te convidar a que você entendesse isso de uma maneira sobrenatural. E que o seu testemunho possa multiplicar as boas notícias. Seu testemunho de vida. Tá aí o Cisão assistindo com a gente, né? O testemunho dele, da cirurgia, que Deus livrou ele da morte. Que possa ser as boas notícias para todo mundo. O testemunho de você que está nos assistindo, Cláudia, a Maísa, os irmãos que estão assistindo, seu testemunho possa trazer pessoas para continuar confiando em Jesus. Jesus está falando conosco hoje, não murmure, não pare. Mais os irmãos que estão assistindo, aí o Chicão, né? Todos que estão assistindo. Se eu perdi alguém, me perdoa, não consigo ver aqui. Mas que você continue firme, que você dê testemunho, que da sua boca só saiam as boas novas. E que a multidão que ainda não conhece Jesus, conheça através da sua vida, do testemunho de quem você é, do que Deus já fez em sua vida. Quero te convidar a estar crendo cada vez mais. Deus continua tendo empatia sobre as nossas vidas. Deus continua dando ordem para a gente parar de murmurar e crer nele. Crer nele. Aleluia. E é verdade, olha o Cisão aí. Deus deu uma nova chance para ele. Para quê? O propósito dele é contar o testemunho para muitas pessoas crerem. Crerem que ele foi tocado por Jesus. Você foi tocado por Jesus. Então, continua firme, não desanima. Vamos continuar. Tenha coragem. Amém?
Não se entregue a esse momento que estamos passando. E te convido para estar na igreja domingo. Vamos para o culto. Pode vir. Está tudo higienizado, está tudo cuidado. E o Senhor Jesus está cuidando da gente. Pensa sempre nisso, tenha fé. Mas a fé é sobrenatural. Nós não somos negligentes, estamos usando máscara, tem álcool gel em todo lugar. Mas você pode vir para a igreja. Deus tem uma palavra também para a sua vida. Quer continuar ministrando na sua vida. Amém? Se você tem algum tipo de comorbidade, com certeza, não precisa, fique em casa. Mas se não, venha para o culto. Vamos clamar juntos. Deus tem falado muito conosco que nós precisamos deixar Ele fazer a grande obra. E hoje, e essa noite, Ele está tocando de novo em nós para ministrar as nossas vidas. Amém? Quero te convidar a orar agora. Se você tem algum pedido de oração, coloca aí. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Se você tiver pedido, aí a Maísa colocou aqui, Jesus se compadece de todo aquele que derrama diante dele. É a grande realidade. O choro pode até enfraquecer, verdade, fisicamente. Mas a fé nos fortalece, nos ajuda a seguir em frente. Amém, Maísa, é isso mesmo. A fé sobrenatural. É fé sobrenatural. Não é uma fé qualquer, irmãos. Por isso que eu convido você a ir para a igreja. Eu continuo. Nós começamos nossos cultos presenciais com fé que o Senhor está cuidando da gente. E nós estamos fazendo a nossa parte. Lógico. Mas em quem nós confiamos? Em quem eu confio? Num Deus que ressuscitou o filho de uma viúva da cidade de Naim? Ou eu confio no álcool gel e numa máscara? Quem você confia? Então eu te convido a fazer isso, que você esteja firme. Amém? Vamos orar pelo sogro aqui da Cláudia, que é o pai do Evandro, né? O Adilson, vamos orar por ele. Vamos orar pela Ivete, porque a pastora Elaine convidou a Ivete para ir à igreja. Vamos orar para que ela não tenha impedimento de ir à igreja. Vamos orar pela Patrícia, minha cunhada, está com câncer de mama, então precisa de um milagre. Deus está fazendo vários milagres. Agora, dia 15, ela já inicia a quimioterapia. Olha como as coisas estão sendo tão rápidas. Por quê? Porque você está orando, porque eu estou orando, porque Deus continua tocando em nós. Aí você pode perguntar, mas Deus não podia curar instantaneamente? Ele pode também, eu creio, eu oro por cura. Eu vou orar e continuo orando por cura. Eu continuo crendo. Mas Deus é soberano. Mas a minha parte é continuar crendo nesse Deus maravilhoso. Amém? Se você tiver mais algum pedido de oração, nós vamos orar agora, né? Orar pela família aí. O Cisão está colocando para orar pela família. Amém? Toda a família. Vamos orar pela igreja, irmãos. Ore pela igreja. Vamos orar, assim, muitos irmãos, às vezes, eu tenho percebido, muitos irmãos estão receosos de voltar aos cultos presenciais. E eu quero te convidar a orar por isso também, né? Para a gente orar por esses irmãos. Amém? Por quê? Porque a igreja, ela tem que ser corajosa. Todas as vezes na história que aconteceram grandes catástrofes, quem permaneceu firme foi a igreja. Eu e você somos igreja. Então nós estamos firmes. Então domingo, às 9h30, estaremos lá no nosso culto presencial e online também vamos transmitir. Amém? Então vamos orar. Amém? Depois, se você tiver mais pedido, coloca no comentário, depois eu vou ver e vou estar orando também. Não vamos orar só agora. Vamos orar mais vezes. Amém? Acompanhe aí, feche seus olhos, vamos orar juntos. Amém?
Aleluia, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Coloco diante de ti a vida dos irmãos, Pai. Os pedidos de oração. Coloco diante de ti a vida do Adilson, que é o pai do Evandro, Pai, que o Senhor entre com providência na vida dele. Eu creio que o Senhor continua curando as pessoas. E eu peço cura para a vida do Adilson, Pai. Que verdadeiramente o Senhor possa curá-lo. Senhor, que o Senhor possa ali tocá-lo aonde ele necessita, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Pai, que o Senhor também pode curar a Patrícia. Por isso que eu oro por cura. Eu oro, Senhor, crendo que o Senhor pode curar. E o Senhor pode usar o que o Senhor quiser para curar. Remédio, médico, milagre, não importa. Para mim não importa. Mas eu continuo crendo que o Senhor continua curando. O Senhor continua transformando. O Senhor continua fazendo milagres, Pai. Eu oro, Senhor, pela vida da Ivete, Pai, que vai ao culto nesse domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela te encontre de uma maneira sobrenatural, como nós estamos tendo a cada culto, um encontro sobrenatural com o Senhor. Eu oro, Senhor, pelo Cisão, pela família dele também, Pai. Pela Suzy, Pai. Ô, Senhor, abençoa, Senhor. Pai, abençoa toda a sua família, sua filha, Senhor. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, toda a família do Cisão, Pai. Porque toda essa família já viu o grande milagre que o Senhor fez na vida do Cisão. O Cisão é um milagre vivo, Pai. E eu te agradeço de todo o meu coração, Pai. Coloco diante de ti a minha vida, a vida da minha família também, Pai. Cuida da minha família, Senhor. Cuida, Senhor, da minha saúde, Pai. Cuida da saúde da Edna, Senhor Jesus. Cuida da saúde da Marina, da Jéssica, do Lucas, Pai. Ô, Senhor Jesus, do Samuel, do Isaac que está para chegar. Senhor, abençoa a saúde do Chicão, Senhor. Em cada dia o Senhor tem sido uma vitória na vida do Chicão, Pai. Eu coloco diante de Ti a vida do Chicão, Senhor. Dona Elvira, Senhor. A vida do Ivan, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, abençoa o Tatinho, a Kelly, as crianças, Senhor Jesus. Eu te amo, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dessas famílias. Abençoa a Yara, o Lucas, o Pedro, o Daniel, Senhor. Esses irmãos, Senhor, todos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Willis, Pai, Elaine, seus filhos, Pai, em nome de Jesus, abençoa sobre a vida deles ali, o seu cuidado, Senhor. Cuida, Senhor, do Ricardo Emílio, Senhor, da Raíssa, das crianças. Ô, Senhor, do Ricardo, Pai, do Barba, Senhor, da Débora, das crianças, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor, eu oro por cada um, Senhor. Oh, Senhor, o Ricardo Drigala, Senhor, a Denise, as crianças, a Berê, o Reinaldo, obrigado pela restauração ali da perna do Reinaldo, Senhor, milagre que o Senhor fez nessa cirurgia, Pai. Abençoa o Rafael, a Cris, as crianças ali, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor Jesus, abençoa o Carlão, a Fernanda, Senhor, o Lucas, Pai. Abençoa, Senhor, Lucas Borges, a Grace, Senhor, as crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ô, Senhor Jesus, abençoa a Maísa, que está sempre conosco, nos acompanhando, Senhor Jesus. Coloca a Maísa diante do Senhor. Ô, Pai, obrigado, Senhor, pela vida dela, Senhor. Ô, Senhor, abençoa o Marcelo, a Maria, Senhor. Abençoa a Maria com saúde, Senhor. Abençoa o Marcelo, Pai. O jovem, Senhor, Dona Francisca. Ô, Senhor, a Laíde, o Marcos, Senhor, toda a família, a Cunha, o Hélio, a Fran, Senhor, Manu, todos eles, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor Jesus Cristo. Abençoa o Danilo, seu pai, sua mãe, Senhor Jesus. Oh, Deus, o Senhor é maravilhoso.
Abençoa o Ricardo Cerdeirinha, Senhor. A Juliana, Senhor. Seus filhos ali, o Vinícius, a Manu, Pai. Derrama sobre eles o teu cuidado sempre, Pai. Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, por esses irmãos fiéis que têm se permanecido na igreja, Senhor. Abençoa cada um deles, o Kleber, a Rose, Senhor, o Gabriel, a Amanda, Senhor, o Tita, Senhor, sua esposa, Pai. Pai, em nome de Jesus, esses visitantes que estão chegando na igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia, Senhor. Abençoa o Robson, a Viviane, Pai. Pai, em nome de Jesus, cuida deles. Abençoa o André Manzano, Senhor, sua família, a Thaís, o João. Abençoa o Tiago Pegoraro, Pai. A Débora, essas crianças, Pai, toda essa família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Se alguém está passando um momento difícil, dificuldade, Pai, nos ensina como cuidar, Senhor, cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Sônia, Pai, a mãe do Thales, abençoa o Thales, a Paula, Senhor, a Giovana, Senhor, todos esses irmãos que eu estou lembrando agora, Pai, aqueles que eu não lembrar o nome, mesmo também os proteja, o Rodrigo, Senhor, a Gisele, as meninas, Senhor, gêmeas, Pai, a Kátia, Pai, o Jefferson, Senhor, os gêmeos ali, Pai, o Gilson, Senhor, a Celina, Pai, abençoa esses irmãos, cuida desses irmãos, Pai, cada um deles, Pai, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para cada um deles, Pai, eu sei que o Senhor está cuidando, Pai, em nome de Jesus. Senhor Jesus, abençoa o André, Senhor, a Aline, seus filhos. Abençoa o Wagner, Senhor, a Josi. Pai, a Bia, Senhor. Tira todas aquelas dores que a Bia tem sentido. Abençoa o Márcio Segala, Pai, a Leda, Senhor, a Bia, o Caio. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor Jesus, precisamos de Ti, Pai. Não podemos e não somos nada sem Ti. Abençoa o Senhor Jair, que é o proprietário do prédio onde nós congregamos, Pai. Abençoa as finanças da igreja, Senhor. Faz multiplicar essas finanças, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todas as igrejas, Rio de Vida, outras igrejas, Pai, Pastor Jeff, Senhor, Pastor Humberto, Senhor Jesus, Pastor Cláudio, todos os pastores da Rio de Vida, Senhor, derrama o Teu bálsamo sobre a vida de cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelos presbíteros, Senhor. Abençoa, Senhor, o Adilson, a Solange, Senhor, o presbítero Adilson, os presbíteros das igrejas Rio de Vida, Pai. Abençoa cada um deles, porque são eles, são, Senhor, os que estão à frente, para que o Senhor faça a obra, Senhor, eles têm se dedicado a Ti, Pai. E eu clamo a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Clamo a Ti pelos visitantes que o Senhor vai enviar. Envia irmãos para a igreja, Senhor. Envia, Senhor. Faz o povo voltar para a congregação, Senhor. Faz o povo voltar para a gente se reunir, Senhor. E continuar te servindo, Pai. Abençoa os pastores, meus amigos, Pai. Rodrigo, Toninho, Thales, pastor Mário, Senhor, todos os pastores conhecidos, Senhor, o Igor, Pai, abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, faz o seu milagre, pastor Rogério, o seu pastor Valdir, Pai, em nome de Jesus, abençoa, pastor Haroldo, pastor Elias, Pai, nossos amigos, Pai, derrama sobre a vida deles o Teu cuidado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faz com que o povo, Senhor, sinta o desejo de estar contigo. O texto que lemos hoje diz que uma multidão estava com o Senhor. Eu clamo a Ti, Pai. Uma multidão
de homens e mulheres que desejem estar te seguindo de verdade, Pai. Eu clamo a Ti pela vida dos meus irmãos, Pai. Oh Deus, fala conosco, ministra os nossos corações, que a Tua palavra possa realmente estar dentro de nós para transformar o que é necessário ser transformado, Pai. Oh Senhor, aleluia, Senhor. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida da Cláudia, do Evandro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Cláudia, o Evandro, Pai. Dá discernimento para eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloco cada um, Senhor. Se eu esqueci de alguém, Pai, me perdoa. Mas o Senhor lembra, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um pelo nome. Pai, então eu coloco diante de Ti cada um deles, Pai. Que ninguém se perca nesse caminho. E que nós possamos continuar orando por cada um deles, Pai. Levanta intercessores, Senhor, dessa igreja. Precisamos de homens e mulheres que intercedam, Pai. Oh, Senhor, levanta intercessores, Senhor. Que a igreja se torne uma igreja corajosa. Que ela não se intimide diante de toda essa situação. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti. Envia, Senhor, homens e mulheres corajosos para seguir, Senhor, a Tua obra, Pai. Te agradeço, Pai. Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu lembro da Adriana também, do Murilo, do Ed, da Kátia, Senhor. Oh, Pai, do seu esposo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Kátia também, Senhor. Oh, Deus, cuida desses irmãos, Pai. Transforma a vida de cada um. Que a Tua presença possa estar em cada um. Que possamos alcançar vidas para o Senhor. Pai, me dá condições mais ainda de alcançar vidas, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, por vidas, Senhor. Envia as vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te entrego esse tempo de oração, Pai. Te entrego, Senhor, tudo que nós fizemos aqui nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Deus te abençoe, Deus te cuide. Tenha uma noite maravilhosa em Cristo Jesus. Amo você. Te espero ver domingo. Um abraço.